Começamos mais um? Mais um episódio. Glória a Deus, meu Deus, eu tava ansiosa por esse episódio, porque isso já foi marcado, Tem que tá, beber. gente? Tem que beber. Desculpa, tem que beber. Nós já havíamos marcado com ele, né? E cadê? Que é uma pessoa que, particularmente, eu gosto muito da pessoa dele, do ser humano, da família dele. E aí, ele estava gravando um outro podcast, faltou luz na onde ele estava, que inclusive é aqui agora onde a gente está gravando, né? E aí, ele não conseguiu ir, a gente ansiosa, porque ele realmente tem muito a acrescentar. Eu vou apresentar aqui para vocês Douglas Marques, que trabalha como terapeuta sistêmico familiar e advogado na área da família. Mas mais do que isso, ele é pai da Aurora, casado com a Leilinha, maravilhosa, e que eu tenho o prazer de conviver na igreja lá que eu frequento. Eu tenho o prazer de estar um pouco próxima. Já foi, inclusive, meu terapeuta. Quando eu gravava para vocês, assim, Vanessa ligava, tá onde? Eu chorando, eu saí da terapia. Não é pro lado negativo, não. É pro lado totalmente positivo. Ele queria que você trouxesse a Bianca de volta. De volta. Eu falei, me deixa eu ser Bia Barbosa. Douglas, é um prazer estar aqui com você. Tem que beber, né? Tem que beber, tem que beber, tem que beber. Me deixa ser Bia Barbosa, Douglas. Gente, a Bianca alegria não quis toda, voltar. não quis voltar. Bianca falou, volto nada, deixou aqui. Não quis resgatar. Tá tudo bem. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado. podcast. É uma honra para nós receber. Verdade. Eu já quero começar logo com a primeira pergunta. tudo. Como foi parar na advocacia, assim, e de família e na terapia sistêmica? Maravilha. Eu vou puxar um pouquinho antes para dar um... Claro. Conta tudo. Eu sempre tive muita curiosidade em entender como nós nos tornamos quem nós somos. Isso é um negócio muito antigo para mim. Você tava comentando, gravando mais cedo, né, que o ser humano deu errado. Eu sempre tive essa sensação também. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque não é possível. E como eu fui criado num ambiente teoricamente cristão, de igreja, etc., a quantidade de falcatrua e pilantragem que eu vi não tava no gibi. Então eu falei, cara, não é possível, porque teoricamente é um irmão da igreja, é um cara que é o Algo tio não bate, fulano, né? mas o tio fulano tá pegando a mulher do tio Beltrano. Que negócio é esse, meu irmão? O tio fulano é maloqueiro, você deu bobeira, ele tá levando teu dinheiro, tá pegando teus bens. Então, assim, crescer com isso foi pra mim um ambiente muito especial, por um lado, mas por outro de muita curiosidade de querer entender esse negócio. E aí, quando chegou na época do meu vestibular, o sonho dos meus pais era que eu escolhesse direito. Só que eu, com esse afã de querer entender, eu fui pra história. Uhum. Aí entrei na faculdade de história. E é muito curioso que a minha vida ela é cheia de coisas que pra muita gente seria paradoxal, ambíguo, que basicamente era no mesmo ano que eu tava fazendo faculdade de história aqui na UF, eu tava fazendo o CPOR, né, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Ou Então, seja, assim, militar. com a mente militar e na faculdade de UF. história, Na meu. UF. Isso, Meu Deus. o ano era 2011, eu entrei em 2010 na UF, mas o ano que eu entrei no Exército foi 2011. Então, esse ano, gente, era assim, metade da minha vida era na faculdade e outra metade no Exército. Então, eu tava tendo duas formações completamente antagônicas. Sim. No Exército não teve ditadura, teve regime militar. Não, é ditadura, golpe, não sei o quê. Então, assim, crescer com isso permitiu, e olhar pra isso me faz muito ver o cuidado de Deus, ver uma formação dupla, de não me pegar nenhuma dessas verdades como verdades absolutas. Até pra não virar um extremista. Ideologia, Exato. né? Aquela coisa de... E poder ouvir e falar, não, calma aí, esse lado aqui, isso aqui tem uma coerência. Não, mas isso aqui também tem uma coerência. E poder tirar o meu próprio saldo, né? E aí, num dado momento da história, no meu quarto período, né, são 8, no meu quarto período eu olhei pra aquilo e falei, cara, pô, eu tô há 6 meses estudando Gilgamesh. Pra quem não sabe o que é Gilgamesh, é lá da Babilônia, um negócio antigo, e vai puxando de sei quantos mil anos atrás. Eu falei, cara, e depois mais 6 meses de Egito Antigo. Aí depois Américas, que é a revolução, questão dos Incas e Astecas. Eu falei, cara, Ai, eu adoro. isso é muito... Não, então, eu também gosto num outro lugar. Sim, mas não aquela coisa muito... E mais, se gastava muito tempo estudando o passado e pouco desse passado dialogava com o presente. Ele não terminava, que foi o que eu encontrei no direito. Você vai estudar lá o direito romano, mas tá, como é que o direito romano... Pra dizer que esse direito tá sendo aplicado até hoje aqui.
Então ele tem um fundamento quando você estuda o Sim. passado. E pra mim, eu nunca fui um cara pegado à teoria. Eu detesto teoria. Pra mim, toda teoria ela só tem fundamento quando ela é aplicável na prática, quando ela encontra respaldo na realidade que a gente Sim. vive. Porque senão ela é só conversa fiada. Eu detesto conversa fiada. Sim. Então, pra mim, foi esse momento de ir pro. Quase que um momento de lucidez, posso Não, chamar pros, assim? pros meus pais. Não, então, Pra mim, pros meus pais foi uma alegria assim, ufa, que alívio. Acordou, meu filho acordou do transe. Exato. Aí fui pro mundo do direito, ainda no exército, fiquei 9 anos como oficial temporário do exército. E aí fui pro direito. Aí cheguei no direito, tudo aquilo ali, vivendo a vida militar, vivendo a vida do direito. E aí quando eu saí do exército em 2019, eu comecei a advogar. Quando eu comecei a advogar, eu comecei a me deparar com a realidade de novo. Cara, por que a gente age assim? Por que a gente age assim? Por que um bem é interpretado como um mal? E por que muitas vezes o mal é interpretado como bem? E aí, por que a gente tá aqui, ó? Se a gente fechar um acordo, vocês duas, a gente fecha esse processo, você ganha dinheiro, você paga menos, e a gente fecha. Não vou fechar. Isso não era só uma relação entre uma grande empresa. Não. Entre pessoas que, nitidamente, racionalmente, as duas tinham consciência de que obteriam um lucro maior de resolver o problema. E elas simplesmente não fechavam. Eu falei, cara, tem que estudar esse negócio. E paralelo a isso, a minha esposa estava fazendo o curso do Dr. Moisés Grossman, que é, por muitos, considerado o pai da terapia sistêmica familiar do Brasil. Ele trouxe para o Brasil psiquiatra, um cara, assim, fabuloso. E a gente começou a debater aquilo. Ela falou, lê esse material aqui, lê esse livro. E, gente, depois que eu leio um livro, a gente brinca que depois que você passa por um processo de terapia legal, que aquilo mexe com você, é difícil voltar atrás, porque você já viu a ideia da Matrix, né, do filme. Parece que saiu o lodo do fundo, né? Cara, você encara aquilo. E mais, no meu processo foi fundamental de encarar as minhas verdades, assim, o que por sinal é muito doloroso. Muito. Pô, você brincou aqui, né, do quanto você chorava e tal. Porque o que é o choro? É esse desaguar da alma do cara. Eu tô vendo coisas que eu não queria ter visto, mas na medida que eu não vejo, eu também não soluciono um monte de problema que eu tenho pra solucionar. Exatamente. E isso é duro mesmo. Gente, eu comentei isso com você, né? Eu não faço terapia, tipo, semanal. Eu faço uma terapia uma vez por mês, cada 2 meses, que normalmente são encontros mais longos, é uma terapia de 3 horas. É uma sessão específica que eu já levo um tema. Já fiz por algum tempo na minha vida, em diferentes estágios da minha vida eu fiz semanal, né? E, gente, eu levo um mês, assim, de luto, assim. Um mês pra me recuperar. Um mês, sim. Era isso que você fazia comigo, querido, tá? Pra deixar claro aqui, foi isso. Mas que bom. Ia nem recuperava, já ia de Já. novo. Então, porque esse é um processo que, repito, é muito doloroso. Gente, imagina ali, pra quem viveu algum processo de fratura, né? Você quebrou o osso, calcificou errado. Cara, você tem que quebrar pra botar no lugar. Pra botar no lugar. E isso não é um processo. Tá bom. É uma dor. Você vai se impor uma dor. Você vai se autoimpor uma dor, acreditando que você precisa corrigir esse osso quebrado pra poder andar melhor. Isso não é fácil nem aqui nem em lugar nenhum. A verdade dói, né? Nossa. Dói a beça. Então, Dói. só que é o que o apóstolo Paulo fala com muita sabedoria. Nada podemos contra a verdade, apenas em favor da verdade. Sim. Porque é isso, porque a verdade, ela liberta, a verdade, ela traz cura, Isso. a verdade, ela traz luz, ela traz lucidez, ela traz sobriedade. Então, eu tive vários insights aqui enquanto vocês estavam gravando mais cedo, e eu fiquei pensando muito do que vocês estavam falando, assim, nesses desafios da vida. Nesse desafio de tentar salvar o outro, na necessidade de salvar o outro. E eu tô falando por viver isso, assim. E que isso também tem muito a ver com a nossa infância, né? Daquela coisa de você querer demonstrar amor, a gente tendo que dar, que salvar, que ser resgatadora, que ser Boaz de alguém, fazendo o papel de um Cristo, né? Porque muitas vezes tem a ver com a nossa fratura de infância. Que a gente acaba agindo Não, assim. muitas vezes não, todas as Sempre. vezes, sempre, né? Aprendi isso com ele. Sempre, né? As nossas Então, fraturas não de tô infância. podendo entrar agora nesse assunto, não, desse Vai virar gatilho, terapia. tá? Porque já tô querendo chorar, já tô lembrando de tudo que Douglas me ensinou. Inclusive, recomendo você aí, ó, procura, mas esteja pronto para apanhar a beça.
Que lá é Se deparar com a gente. Mas é por isso que ela se propõe a ser uma terapia curta. Sim. Sim. Porque, olha só, nenhum atleta olímpico aguenta levar uma vida de atleta olímpico. Tanto é Sim, que os caras se aposentam sim, cedo. exatamente. Por quê? Porque é uma disciplina para um É alto foco. rendimento, muito tempo. Só que eu tento aplicar isso ao emocional, né? Essa é a proposta da linha de terapia que eu Faz faço. direitinho, aplica direitinho a beça. É uma autodisciplina temporária com foco específico. E Douglas, e qual é o maior desafio dos clientes? Olhar o espelho. O espelho é muito duro. É. O espelho, assim, é brutal. Você se dá conta que teu pai abusou de você. Você dá conta que a tua mãe te abandonou. Você dá conta que você foi rejeitado. Encarar isso e quebrar o estereótipo de família margarina é muito duro. E eu sei que você não pode, óbvio, falar sobre essas coisas, dar nomes, mas você já teve casos assim de pessoas. Só tenho casos assim. Não, gravíssimos, que isso pra mim é gravíssimo. Não, então, Né? Um pai que abusou de um filho. essa é uma constante. Então, só que aí entra uma outra coisa. Quando você pega abuso, tem abuso de vários tipos, né? Sim, claro. Então, tem o abuso que ele tá apenas no campo, o apenas, não no sentido reducionista, né? Mas só pra falar de Sim. categorias. De uma violência verbal, mas mesmo essa violência verbal, o que é dito? Quais palavras são usadas? Qual é o momento que aquela palavra é usada? Então, tem o abuso que ele vai pra violência física, do chutar, socar, mas de novo, qual é o contexto, qual é o dia, qual é o momento? Aquela criança está associando aquela violência a qual cenário? Tem o abuso sexual, e o abuso sexual, ele é um negócio Devastador. devastador. E mesmo ele tem várias categorias. Do toque, tocou aonde, quando foi. Isso tudo você já tratou? Sim, isso eu já tratei. Então, tocou, mas tocou aonde? Avisou. Aí a criança contou pra alguém, esse alguém que ouviu, que às vezes foi uma mãe, um pai, um tio, um avô, reagiu como? Tudo isso importa na construção da segurança. Geralmente não acredita, né? Ou se acredita... Gente, um caso que eu peguei, esse dá pra contar. A mãe um dia acorda, entra no quarto, vê a filha de 11 anos sendo abusada pelo padrasto. Meu Deus. A mãe pega essa menina e fala, olha, minha filha, vou ter que te mandar embora. Isso todo mundo, de novo, todo mundo cristão, todo mundo da igreja, o padrasto, um oficial das Forças Armadas, e fala pra menina, fala, olha, você me desculpa, eu tenho outros 2 filhos com ele, e eu não tenho o que fazer com você, ele sustenta a nossa casa, então vamos ter que achar um lugar pra você morar. Oi? Então, calma aí que o enredo não acabou não, esse é só o começo. E aí, de repente, essa menina agora com 11 anos vai morar com um parente, né? Pra não entrar em detalhes aqui. Claro. Vai morar com um parente. E essa menina agora, qual é a maior dor dela? Não é o cara. Não, a rejeição. É a mãe. A mãe. Então, a crise dela não é com o cara. Porque, de novo, cada um de nós reage aos cenários de formas distintas. É essa mãe. Como essa mãe agiu? E esse não é o único caso que eu já peguei. Normalmente a maior dor é de quem foi não omisso, protegeu. né? de quem não protegeu. De quem não protegeu, meu De quem não Deus do protegeu. céu. Quem poderia fazer e não fez, né? E encarar isso é muito duro. Doloroso demais. É muito duro. E é duro porque você precisa aprender a lidar com o inimaginável. Então, é muito comum, por exemplo, alguém que foi abusado não ter consciência de que foi abusado. Direto. A pessoa não tem consciência. Ela não associa aquele ato a um abuso sexual. E aí você tem que construir isso com muito carinho, porque senão você quebra a pessoa. Claro. Na mente dela, ela não consegue fazer isso. Cara, isso aqui foi um abuso. Pô, o papai não pode encostar aqui, mamãe não pode fazer isso aqui. Esse tipo de contato, isso aqui. E isso é um duro, por isso que é um processo de autoconhecimento, e por isso que o maior desafio é o espelho. Porque, normalmente, a pessoa interrompe o tratamento. Esse é o mais comum. Eu lembro do Dr. Moisés Grossman falando que na estatística dele, de cada 10 casos, um só dava certo. Pô, é uma estatística muito baixa. Isso do pai, o cara que fundou. Sim. Por quê? Porque é muito difícil isso. A pessoa conseguir seguir o processo até o final. E aí vai acontecer um processo que é muito comum com remédio. Você começa a tomar um anti-inflamatório, antibiótico para dor de garganta. Passou a dor, você corta. É isso aí. Você estancou aquele sangramento, você corta. Por quê? Porque não aguento mais isso. Gente,
tomar remédio antibiótico. Acorda, dependendo eu lembro que o médico sempre brincava, né? Quando eu era criança não tinha isso, mas agora adulto o médico fala, pelo amor de Deus, escolhe bem o horário que você vai começar a tomar. Isso aí. Porque era horrível acordar 4 da manhã, sei lá, você vai no médico de tarde, compra um remédio, começa 4 da 2:30 tarde. E os efeitos colaterais também são horríveis, né? Aí você Diferentes. acorda 4 da manhã pra tomar, aí você, vou tomar 4 não, vou acordar às 7 pra escola, já tomo, não sei o quê. Então, aí hoje em dia eu lembro que todo médico que eu vou, agora o médico fala, que hora você vai tomar? Garante aí, pô, vê o horário certinho, começa, sei lá, 10 da noite e 10 da manhã, que aí são os 2 horários que você tá acordado. Porque começa a melhorar, você corta. E aí, na medida que corta, aquele efeito de melhoria, ele vai caindo, ele vai caindo, ele vai caindo, mas quando ele volta, ele estica de novo ainda mais forte. Então, esse processo da continuidade, da libertação, do ser curado, ele é muito complexo. Eu lembro de um cliente que eu interrompi com ele, eu falei, vamos parar por aqui, porque todas as tarefas que eu te passo, na linha que eu atuo, que é a sistêmica, a gente tem muitas tarefas, que são tarefas que ajudam o cliente. Muitas. Tive que ir pro circo, pro parque, no mesmo dia, tá? Desculpa, eu vou interromper. Eu tenho que falar, eu tive que ir no circo, no parque, na praia, na chuva, no mesmo dia, pra resgatar o negócio da criança, do que eu tinha prazer de fazer. Eu fui, mandei foto, não foi? Mandou foto. E o que te inspira dentro desse contexto todo aí, dentro do seu trabalho? Eu vim de uma família muito disfuncional. E a cura, assim, a melhoria, a transformação do casamento dos meus pais foi o que transformou a nossa realidade familiar lá em casa. Eu vi o poder desse negócio. Um casal quebrado destrói a próxima geração. E sabe Deus lá até onde vai ser feito. Até que algum dia acorde e fala, acabou aqui, morreu em mim. Então, assim, eu sei o poder que esse negócio tem. Você vê as estatísticas da delinquência, falta de pai, da figura do homem em especial, que é onde eu acabo atuando muito. Pô, você pega aí o Instituto Barna, que é um instituto muito sério, fez uma pesquisa de se uma mulher resolve frequentar uma igreja, por exemplo, a chance é de 20% dos filhos frequentarem. Se o pai for, vai para 90%. Sim, isso são dados. Você pode gostar deles ou não, mas são dados. Então, quando eu olho uma família, um casal funcionando, rodando bem, gente, tá todo mundo aqui cheiroso e bonito. Você falar com paciência com alguém que te trata com grosseria num dia ruim, isso é o que Provérbios fala, a palavra branda quebra até os ossos. Sim. Aquilo constrange. E mais, pros filhos que estão vendo, é assim, ensina uma lição do que é possível viver diferente. Então, eu saí de um lar familiar de muita violência, muita briga, muita destruição, para um lar onde havia doçura, onde o dinheiro agora chegava em casa, não ia mais para as farras da rua, o dinheiro chegava em casa. Douglas, mas seus pais são separados? Já se separaram ou não? Meus pais mais do que separados. Meu pai estava morando na casa com outra mulher. E a mulher, o marido dela tinha abandonado ela com 2 filhos, tal qual lá em casa, meu pai tinha abandonado a minha mãe com 2 filhos. E um dia essa mulher encontrou minha mãe na rua, isso já tinha passado alguns meses que meu pai estava morando com ela, a mulher perguntou pra ela, minha mãe conhecia a mulher, falou, eu soube que você mandou o Oswaldo embora, né, que vocês se separaram. Minha falou, não, ele me largou pra ficar com você. Ela falou, o quê? Pegou meu pai, levou na casa dela, sentou todo mundo lá em casa, gente, eu tinha 6 anos pra 7. Mentira. Numa manhã de sexta-feira, lembra-se do dia, é um filme, eu tenho um filme assim na cabeça, um dia nublado, frio, uma manhã de junho, e ali eles conversaram, botaram panos limpos na mesa, os 3, ela olhou pra cara do meu pai e falou, você passa lá em casa a tal hora que vai estar tudo na porta da minha casa, você nunca mais me dirige a palavra e não fale com os meus filhos. E ali meu pai foi na casa dela aquele mesmo dia, pegou as coisas, voltou pra casa e se trancou no quarto e ficou ali uma semana, sem beber, sem comer, só orando e jejuando. E eu acordava e dormia, eu só ouvia o choro do meu pai, aquele ranger de desespero. De alma, né? De alma. Meu Deus, me perdoa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Estou destruindo a minha família. Porque foi o mesmo que o pai dele fez, de novo, sistêmica. Repetição, né? O meu avô destruiu a família, botou minha avó pra fora de casa com 5 filhos e extremamente violento. Meu pai viveu esse ambiente, então era o que ele tinha recebido. Então ele estava reproduzindo isso. E quando ele se deu conta disso, e aquilo, né? Todo filho que sofreu dizia, eu vou ver diferente, vou fazer diferente. E aí quando chegou na vez dele, ele estava exatamente copiando o comportamento do pai dele, no caso, meu avô. Então, quando ele se deu conta disso, aquilo foi um choque. De novo, gente, tudo isso vivendo dentro da igreja, tá? Todo mundo é crente aqui. Todo mundo aqui é crente. E aí,
E aí ele mudou. Então, assim, quando eu vi essa mudança do meu pai... Gente, meus pais estão longe de ser perfeitos, porque convive um pouquinho Não, perto sim, com eles. lógico. claro. Mas a ideia de, assim, da humanidade, de agora é um cara que tá ali, tá com a gente, chega junto, De que a pessoa pode Sua mãe realmente perdoou fazer. verdadeiramente. perdoou. Então, Fazer o caminho de volta, né? A gente sempre pode fazer então, o caminho de volta. mas aí Recalculou a quando, rota. e quando você trata casais, você vai descobrir que toda falha é uma falha do casal, né? É. Assim, Sim. Ninguém erra isso sozinho, né? e ninguém erra sozinho. E mais, por exemplo, quando eu trato casos de adultério, o outro sabia. Infelizmente. A pessoa, ela, por algum motivo. Meio que não quer ver, né? Não mais, assim, É. num dado momento, por isso que eu falei que o espelho é duro. Da pessoa olhar pra mim e falar assim, pô, eu sabia que ele precisava dar uma extravasada, assim, eu não tava na disposição disso, então eu topei. Mas assim, tô falando depois de um processo. Claro. Encarar isso é duro. Falar assim, não, eu topei ser traída. É duro. Deus me livre. É duro. Então, assim, pô, você viu, você quis não ver, você tolerou, você Sim. tentou segurar um pouco mais, até que acontece algo mais duro, radical, que impõe a necessidade. Aí a pessoa começa a puxar aquele fio, e você vai ver. Aí você normalmente. Isso é um pacto que a gente chama de pacto geracional, né? Por isso que a terapia sistêmica familiar, ela trata o transgeracional, que é pelo menos 3 gerações, né? Que é a tua, a dos teus pais e dos seus avós. Então a gente para olhar isso e ver que ciclo é esse que está se repetindo geração após geração, que você pode tomar consciência e dizer, ó, acabou aqui em mim. Então, na minha família, todo mundo é endividado. Na minha família, todas as mulheres bancam a casa. Na minha família, todos os homens são Tem vício do alcoólatras. jogo. É isso. Aí você começa a falar, ô, aqui, ó, isso aqui acaba em mim. Tem filho engravida antes de casar. Exato, sim. Meu Deus. Pô, E realmente, você observa, você vai falando, caramba. não, é assim, é Uma batata. repetição. É uma repetição, é batata. Casos de toda a família. Na família, todo mundo aborta. Sim, Você vai Meu pegando Deus, gerações lá atrás, todo mundo aborta. Agora, Douglas, como é que é o Douglas paciente? Ai, dá trabalho, né? Muito, muito. Assim, quando você estuda matemática e você é um profissional naquela área, o cara não te leva de qualquer maneira. E justamente por isso que eu pago muito caro, porque são pessoas que eu já leio o material, que eu já acompanho, então eu sei o nível de assertividade. Por isso, inclusive, que hoje em dia eu normalmente vou com temas mais específicos. Ó, tá surgindo essa demanda aqui e, pô, tem alguma questão mais profunda que eu preciso aprofundar, que eu não tô conseguindo fazer isso sozinho, pô, os outros trabalhos que eu já fiz não conseguiram ver. Então, assim, aí eu vou, normalmente os caras me arrebentam. Assim, Aí depois bate você vai e arrebenta os forte. outros. Mas né? como é que você recebe É. isso? O Douglas paciente recebe isso porque você tem muito conhecimento, né, sobre essa área. Mas quando você chega assim, Aberto? desnudo. Desnudo, falo tudo. Falo pensamento, falo o que tá lá dentro. Chore, mas chora Que assim. Douglas chora, Douglas Mas chora. Chora chora, dessa, mas chora. né? Gente, Eu amo as Aqui, pregações do A Douglas. beça. A beça. Ela fica me eu choro assim, remendando. porque aquilo me... Porque assim, você tá pagando um profissional, você tá ali pra rasgar o coração. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi, e a pessoa trouxe coisas muito sérias, assim, da vida, assim, do casamento, da vida familiar, eram coisas muito graves. E depois a gente acabou se encontrando num evento em comum de pessoas conhecidas, né? Aí a pessoa falou assim, ai, que vergonha que me deu, meu Deus! Aquilo, eu falei, eu não sabia onde eu botar a minha cara. Assim, a pessoa tinha rasgado tudo, coisas muito, muito sensíveis. Eram questões ali. Sim. Tem questões sensíveis, tem questões na categoria do hipersensível. A dela tava na categoria da hipersensível. Aí a pessoa falou assim, depois eu lembrei que é igual ginecologista. Pô, viu ali fazer o quê? Paciência. Trabalha com isso, tá acostumado. Então, basicamente, é o que eu acredito. Então, eu ali na figura do paciente, né, do cliente, aquilo pra mim, assim, é um momento pra mim de rasgar a alma. Eu me preparo pra aquilo, assim, eu tiro o dia pra aquilo. Sim. Não é, vou lá fazer terapia e de tarde eu vou no shopping. Não, meu irmão. É assim. Não dá. Se eu for alguém, separo. inclusive, parecido com você, não tem como. Não é. É dali pra gente Normalmente ter em quem eu casa. escolho é muito pior. Então, assim. Então, eu separo o dia, marco massagem na parte da tarde, de verdade. Marco assim pra eu poder me recuperar. Cheio de nódulos de tensão. Eu me preparo pra aquilo, assim, é um processo. Me preparo financeiramente, me preparo emocionalmente. Cara, eu vou pra lá e... Né, brincadeira, não é punk. E por que você faz o que faz? O que te move, assim, dentro dessa demanda? Porque você vê que você fala com uma paixão, né? E como que é isso? Isso aí, de verdade, eu acho que dá muito pra gente viver melhor.
Cara, dá muito pra gente viver melhor. Você comentou mais cedo, né, da humanidade tá estragada. Falou, não, tá estragada não sei o que e tal. Eu gosto muito quando, num dado momento, ele já no finalzinho da vida de Jesus, perguntam pra ele, os irmãos dele falam, cara, por que você não sobe? Por que você não aparece logo em Jerusalém? Mostra teu poder, mostra quem é você, Sim. etc. E a Bíblia diz que ele não vai com eles e o texto conclui dizendo assim, que ele bem conhecia a natureza humana. E aí, quando eu digo isso, eu queria pegar a resposta dos dois, eu sei que depois o pessoal vai ver um podcast só de vocês, né? Da discussão de vocês, mas eu acho que ele junta bem a resposta das duas. Eu tô aqui diante de vocês, eu sei as minhas maldades. Outro dia, uma pessoa discutindo com a minha esposa, ela discutiu com a minha esposa, era uma amiga em comum, e é uma amiga com quem eu tenho muita afinidade. Então, ela sabe que normalmente o que ela não consegue compreender da minha esposa, elas me usam de ponte pra... infiltra aí o debate. Só que nesse dia foi uma discussão séria, assim, elas trocaram farpas antigas, um negócio meio ruim, Lavação assim, de roupa. entre elas. Assim. Aí sabe aquela que você puxa um evento? Como é que você nunca falou isso pra mim? Aquela coisa ficou um negócio meio assim, eu brinco meio barraqueiro. E minha esposa era barraqueira, minha outra amiga também ainda não. Mas ficou um negócio meio esquisito, assim, meio tenso, e a minha amiga veio falar, pô, não sei o quê, e tal. Ela, você acredita que ela falou isso pra mim? E eu não sei como é que eu reajo com isso. Eu falei, ó, vamos lá, vamos parar tudo. Primeira coisa, quando alguém nos traz um comentário, principalmente se for um comentário que nos alfineta, que nos faz mal, a gente precisa se despir, de novo o espelho, de um lugar de moço, de herói do filme. Tanto é que hoje em dia os filmes de Hollywood estão cada vez com menos com a ideia do herói. O herói tem vários problemas. O herói é um ótimo herói, mas é um péssimo pai. É um marido tenebroso, mas é um pai bom. Uhum. Porque uma área ruim não afeta a área boa necessariamente, assim, não anula. O cara pode ser cuidadoso. Inclusive, eu tenho casos, assim, da dor da mulher que tá separada e dizer assim, cara, o cara é um ótimo pai. Eu não conheci um homem tão bom como pai, mas ele é um marido tenebroso. É difícil, né? Não, Linkar isso, mas... Não, é mais do que saber linkar, é saber conviver. Porque ela o tempo todo tentava destruir a imagem dele enquanto homem a partir do que ele era como marido. Mas como pai, o garoto amava ele amava o garoto. O sonho dele era ser pai, ele só não era um marido assim. Então, por que eu tô respondendo isso? Pra dizer que dentro da nossa natureza a gente carrega o tempo todo luz e sombra. Sim. E foi o que eu falei pra ela. Eu falei, amiga, senta aqui, eu te amo. Mas, cara, você carrega essa maldade. Você carrega, é própria sua. Eu te amo mesmo assim, eu quero você na minha casa, na minha vida. Mas você carrega essa maldade. Aí ela começou a rir, né? Porque... Tô rindo de nervoso. Esse é um outro processo. Tô nervosa. Esse é um outro processo legal do autoconhecimento, que é assim, e de um bom atendimento. Você tira a pessoa do tanque de tubarões, sabe esse conceito de não sangue no tanque de tubarões? Cara, ninguém aqui vai te dar pedrada, não. Você tá em casa, não tá em família. Isso aqui Sinta-se à vontade, mas vamos trabalhar com aceitação? Essa aqui, ó, cara, você é mentiroso. Sim, você se demora e você vai dar a volta no outro. Não me preste dinheiro, você vai pegar o dinheiro, não vai devolver. Então, assim, é uma característica sua que você tá Eu lembro quando me deparei, que eu até comentei isso, né? A gente estava numa reunião, me deparei, Deus me colocou numa situação que ele falou pra mim assim, você é orgulhosa. Eu nunca achei que eu fosse orgulhosa. Eu dava vários momentos, eu não gosto de incomodar a pessoa aqui, eu não vou ficar incomodando, todo mundo tem sua vida. Mas um belo momento, Deus me deixou lá no chão, no limbo, para dizer para mim assim, você é orgulhosa. Você não quer incomodar as pessoas, não. É porque você é orgulhosa. E aquilo, para mim, é esse espelho aí que veio. Eu falei assim, como assim, Senhor, que eu sou orgulhosa? Que eu sempre falo, não, porque todo mundo tem sua vida, não vou ficar pedindo ajuda, não vou... Só que na minha cabeça, era que eu não queria incomodar ninguém. Mas Deus falou para mim assim, não, você é orgulhosa. E eu não vou atuar dentro de um coração orgulhoso. E aí eu fiquei assim, pensando sobre aquilo, eu falei, Senhor, eu sou orgulhosa. E eu fui tendo que tratar aquilo... E hoje eu tenho mais facilidade. Você pode pegar meus filhos no colégio? Você pode, não sei o quê. Porque para mim pedir algo para alguém, não vou dizer que ainda é 100% não. Mas hoje eu vejo isso que era um orgulho. Não era questão de não incomodar o outro. Era porque eu me achava que eu não precisava. Então, realmente, quando você dá de frente com esse espelho aí, fala assim, mas como assim? Eu sou essa pessoa. Eu tenho uma facilidade imensa de pedir as coisas para os outros. Não, também. Eu sou aquela pessoa que vai para o hospital sozinha fazer uma cirurgia. É igual a minha. Eu também. E aí a gente acha que é que a gente não quer incomodar. Então, sobre isso. Só que o orgulho,
O meu não passa pelo orgulho, não. Não, o meu é o meu. Não, O que eu então, senti era. vamos lá. Todos Era nós somos orgulho. orgulhosos. Todos Virou nós. terapia, hein, gente? É. Virou terapia, hein? Aqui, ó. Todos nós somos orgulhosos. A questão é que o orgulho, ele é igual uma armadura. Sim, é E isso ele, aí. e ele vai se organizando em camadas. Então, por isso que quanto mais você entra, é isso que, por exemplo, Salomão vai dizer em Eclesiastes, quando vai dizer que todo ser humano é vaidoso. Então, assim, Sim. então são capas de orgulho. Então, quanto mais você vai entrando, você vai ver, opa, você descobre algo novo. Por isso que Eu fiquei arrasada. você descobre algo novo. E por isso desse conceito que é difícil você se descobrir mentiroso. Fala, cara, eu sou mentiroso. É. Eu torço as informações. Você se descobrir violento. Invejoso. Invejoso. Aham. Então, assim, pessoas que se iram facilmente. Sim. Então, Eu me iro facilmente. e Não, que às vezes você se pergunta, será que eu tô sentindo é inveja? Né? Tipo assim, porque às vezes eu acho legal quando a pessoa já é analisada, né? Faz terapia, que a gente tem essa oportunidade da gente se vasculhar também, em certos casos. sim. Não, o tempo... Porque aí a gente já fica assim, será que eu tô sentindo? É isso? Porque será que é isso? Aí a gente fica o tempo todo se autoanalisando, O né? tempo todo, mas pra não perder o fio da meada aqui da tua pergunta, pô, dá pra viver melhor. Mas eu não consigo viver melhor se eu não me esvaziar de mim. Sim. E esse é um processo duro, assim. Doloroso. Porque para isso, você precisa largar a mão do que te carregou até aqui. Eu gosto muito dessa frase. A jangada que te salvou ontem pode te matar hoje. Você fala assim, pô, foi isso que me trouxe até aqui. Então, largar isso... A síndrome de Gabriela, né? É, Eu nasci assim, né? pô, largar... Gente, pessoas, sei lá, que trabalharam muito porque passavam necessidade financeira. A pessoa trabalha 15, 16 horas tranquilamente ali porque ela tem uma fã. E de repente ela fala assim, cara, agora não dá mais. Agora eu preciso ser esposa, marido, pai, mãe, amigo. Não, agora eu tenho que trabalhar 8, 9. Tô dando um exemplo. E agora eu vou ter que distribuir para isso a quantidade de gente que eu atendo que nunca tirou férias, não conhece o conceito de férias. E quando eu digo férias é você ficar 7 dias sem pegar num celular, sem ter que responder. Nunca fizeram. É, eu nunca. Então, e você, de repente, pô, vamos rearticular isso? É uma dor, não vai ser fácil. É uma desconstrução, né? Tanto é que tem pessoas que nem se aposentam, nem quer se aposentar. Se aposenta e continua trabalhando, porque acha que é inútil, que não tá produzindo. Então, a gente vai entrar numa outra discussão, porque a aposentadoria, eu vi recentemente um estudo que alguém que se aposenta mesmo, para de trabalhar, ela aumenta 10 vezes a chance de morrer do que comparativamente que tá trabalhando. Então, a questão é você ir se readequando às fases da vida. Ai, gente, a mãe me aposentar. A mãe da Sofia criança, né? A mãe da Sofia 16, que não vai ser a mãe da Sofia aos 25 e nem aos 40. Verdade. E se reinventar isso é o que vai permitir você desfrutar de cada fase. Isso não é simples. Então, o que me inspira? Pô, dá pra gente viver melhor. Dá pra gente ter um casamento, pô, digno, honrado, lindo, limpo. Pô, dá pra você tá aqui, vai, tô pra voltar pra minha casa, ver meu marido, dar um beijo na boca dele, dela. E dá pra viver assim. Dá pra viver assim, ansiando acordar, e esse ano acordar, porque você sabe que o que te espera é belo. O problema é que as pessoas que vivem junto parecem que são inimigos, né? Ninguém quer ceder dentro dessa esfera, se reconstruir. O que Não mostra... dá pra generalizar Não, também. ninguém que eu digo no sentido macro, né? Não tô dizendo... Não, a estatística está aí, 2023, 400 mil divórcios só no Brasil. Exatamente. Então, assim... Mas faz trocar o problema. Então, é porque essa é igual trocar de roupa. Por isso que eu falei assim, quando você começa a estudar gatilhos mentais, você vai vendo que cada um tem o seu. Sim. E aquilo... Ó, você tá aqui, vou te falar, você tá aqui num processo de divórcio. Pau cantando. Aí, de repente, surge uma prima quebrada financeiramente pra tu ajudar. Cara, esquece. Você esquece teu divórcio. De repente, você agora é a salvadora que tá levantando financeiramente alguém. Tu bota aquela empresa pra rodar. E tu vai pra feira com a fulana comprar o que precisa e você viaja. O Douglas... Eu posso falar porque eu tô falando de mim, né, Douglas? Não tem problema, né? Sua vida, eu não posso. Não sei que você me peça, mas... E me corrija, então, porque eu vou falar de mim e você tem toda a liberdade para falar. O Douglas falava o tempo inteiro isso. Você se preocupa tanto ali porque você precisa cobrir o que você está vivendo, o que você está passando. Então, você entra naquele problema para ajudar fulano, coisa e tal, pereré, enquanto Pra isso está abafar o ali. seu. Duas pessoas sabiam que eu estava investigando um nódulo no seio, que era você e a Proete.
5 dias antes desse menino sumir. Eu estava fazendo vários exames, porque um deles foi muito preocupante para a médica que fez o exame de imagem. E ela falou, você precisa fazer uma ressonância, não me basta só mamografia, liga para tua médica e não sei o quê, enfim. E só a Vanessa e a Proetic sabiam que eu estava investigando um suposto câncer, né? Quando esse menino sumiu, imediatamente eu nem fui fazer o exame, porque como eu tive que agir isso tudo, eu parei de investigar isso para poder ver. E o Douglas falava isso, como eu pensava em você nesse período do menino sumido e o exame lá, ó. Peraí, vou fazer assim que o menino for achado. E aonde que tava o nódulo? Na mama. E qual o papel da mama? Qual o papel da mama na mulher? É a mãe, é o que eu É o alimento. alimento, né? Então. É a. Vai. Não, pode falar, pô, vocês são mulheres. É o alimento, é a vida, como é que fala? É o laço, é tudo aquilo que rege mesmo com a criança, né? É o primeiro, como é que é? A primeira função, né? Primeiro acalento. É as emoções. Tá muito gerado ali, né? Quando você vai estudar psicossomática, que é justamente a parte que liga a ideia de doenças com a questão emocional, psicológica, etc., você vai vendo que de novo, um padrão. Mulheres salvadoras têm forte possibilidade, forte tendência a desenvolver o câncer de mama. Porque tem sempre alguém mamando. E a gente tratava isso lá. Eu ia falar mesmo. E a gente tratava isso lá, eu e o Douglas, porque a minha tia Neide morreu com câncer de mama. A tia Deise, né? Tirou familiar. Um câncer e tirou a mama. E ele batia forte em mim. Quando eu falo batia, gente, é no sentido bom, no sentido resolutivo. Esse cara realmente assim, me fez enxergar coisas e eu sou muito grata a você. E eu acho que você sabe disso. Do quanto eu sou grata, né? E do quanto eu aprendi ali apanhando. Sabe aquela coisa pela dor, mas não era aquela dor ruim. Era a dor que cara, a verdade, eu ia lá embaixo, quando eu. Igual você está se afogando. Aí ele, pá, ó. Aí eu voltava e respirava 2 dias doída, com o corpo doído, tá? Se preparem, procurem, mas se preparem. E aí eu pensava nisso, né? Eu deixei para lá o exame, a secretária da médica falando, e aí, Bia, deu certo? Marcou ressonância? Aham. E não fiz. Até que o menino foi achado nesse inteirinho, entre ele ser achado e ele ameaçar a Sofia de desviver, eu fiz o exame. Então, mas aí você vê, surgiu o exame, mas já surgiu agora um segundo problema de desdobramento do outro. Mas eu fiz os exames. Não, que bom. Mas e eu vou tirar, né, o que não me pertence, porque graças a Deus a gente já tem um diagnóstico de que não é, graças a Deus, um câncer, mas eu preciso resolver isso. Eu não posso mais adiar. E é exatamente o que você tratava lá. Exatamente. Gente, ó, as emoções estão muito ligadas, né? Vocês estão com idade, assim, no sentido de não serem mais meninas novas. Claro. Eu? Quando... Isso, gente. Ó, as duas a gente já passou dos 25. É verdade. As duas têm filhas meninas. Pô, você olha aquele amiguinho que aparece perto da menina, você fala, meu Deus, aquele menino que você fala, paz. Aliás, acho que você tem que conversar com o Mai. que você bate o olho e fala assim, putz, filha, cheio de menino, a gente mora num lugar tão bom, frequenta um ambiente tão bom, você tinha que namorar isso aqui, tinha que estar de... Você vê aquele flerte rolando, chega a te dar arrepio. Tá falando dela. Então... Ela te contou alguma coisa? Não, contou nada. Pelo contrário. Aí, por isso que eu te falo. E você consegue prever aquilo. Quando você começa a estudar esse universo, você começa a bater o olho nas pessoas. Tem até o livro, né? O Corpo Fala. O corpo fala. Berra. Fala é pouco. Eu falo muito pra você, né? Eu falo muito pra você. Bia, é o seu corpo falando, seu corpo gritando. O corpo fala. E aí tem um processo. Por quê? Tem pessoas que vão parar e dizer assim, beleza, eu ouvi a lição, eu ouvi o recado, eu vou mudar. Eu vou corrigir essa rota. Agora eu vou mesmo. Eu vou mudar essa rota. Tem outros que vão dizer assim, não, meu irmão, só pegando isso como exemplo. Arranca isso aí, toca a vida, mantém igual. Aí você... E aí a vida tá tentando te ensinar. Só que o tempo vai passando e quanto mais você vai
aumentando a carga de problema, a sua saúde vai diminuindo pela idade, naturalmente. Claro. A pressão financeira vai aumentando, porque o plano de saúde agora é mais caro, Sim, o aluguel subiu. Então, assim, esse cálculo só aumenta a pressão e você não vai mudando a rota. Sim. Então, aquilo que tu tolerava aos 30, você não tolera aos 55. Não. verdade. Então, entender isso pra mim foi assim, hoje que é o trabalho que eu busco fazer, em tudo que eu boto a minha mão, assim, não precisa ser assim. É Dá inspirar pra ser melhor, pessoas, né? é inspirar pessoas se dá pra ser melhor, dá pra ser diferente. Às vezes dá pra ser mais simples, né? A Às conta... vezes a gente quer enfeitar muito as coisas e a simplicidade, a beleza, às vezes tá na simplicidade. Não, às Tomar um vezes não, café a da be- manhã. Sempre tá na O ápice da simplicidade. beleza é a É, eu simplicidade. falo às vezes, porque tem É. gente que não vai concordar comigo. Mas aí o problema deles, É. problema de E vocês. aí, o simples ato de você acordar de manhã e tomar um café numa mesa legal com seu filho, com a sua família, depois já muda seu dia, de botar uma mesa posta Eu pro leio uma almoço. coisa que eu leio sempre, gosto muito, que diz que se você usa somente o seu melhor talher, o seu melhor jogo de prato para receber alguém e não para quem mora com você, você não entendeu nada sobre a vida. Eu uso tudo. E é Ah. exatamente Não vou deixar nada pra isso. quando eu morrer, outra pegar lá e usar. É ruim, hein? Não deixo nada. Pô, mas- Uso mas- tudo. E é exatamente sobre isso. Então, assim, eu faço questão realmente de colocar não é lá lindo? aquele supply legal, aquele prato. Tá eu, Sofia e o Cláudio. Mas a gente tá ali com a mesinha E é um momento, posta. né? Gente, isso é muito legal. E a própria ideia disso que você tá falando, e pegando a ideia da simplicidade, porque é tão importante curar a infância? Porque todo mundo aqui é uma... Ah, tem 3 crianças aqui. Uhum. 4 que tá gravando a gente. É. Tem criança. E essa criança tem dúvidas, medos, alegrias, anseios. Então, tem uma criança gritando aqui, tem uma criança calma, tem uma criança segura. Por exemplo, tá aqui pra mim falando, eu me sinto completamente seguro. Por quê? Porque eu fui criado falando, eu fui criado comunicando. Então, Eu isso é um também. lugar seguro pra mim. Então, tem uma criança a ser cuidada. Então, se eu não curo essa criança, Esse adulto. Esses dias a gente Tá falou sobre adoecido. isso, né? Eu falei pra você, ai, tá ruim já de ficar calentando essa criança toda hora, hein? Gente, eu acho que eu vou propor a gente fazer todo mês. A gente ter Terapia, um sessão programa terapia. somente com o Douglas. Sessão terapia. É, pra gente poder realmente ficar, porque assim, nós íamos gravar 25 minutos, 30, a gente já tá em 43 minutos, e eu vou fazer a última perguntinha aqui, que é uma pergunta linda, e se a minha amiga sócia maravilhosa, que eu amo, querida, concordar comigo, eu gostaria que hoje, porque todo final de gravação com o Então, eu ia convidado, falar- a Vanessa é quem fala, que dá a palavra. Se ela concordar, hoje eu gostaria que o Douglas desse essa palavra pra Então, gente. eu já ia falar Pode isso. ser? Você tá pegando a minha fala. Não sabia, porque aqui nada é combinado de verdade, né? É. Então, eu quero te fazer a última pergunta, que é: qual é o seu maior sonho? eu sou um cara fã de família. Assim, eu sou muito fã de família. Eu sei. Pra mim, a dinâmica da família, do casal. Gente, Deus deu sexo pro ser humano. É um negócio de doido. Ver uma criança gritar papai, mamãe, papai, papai. Então, assim, meu maior sonho é ver as famílias restauradas. Eu não tenho a utopia de ver todas, mas ver as coisas bem melhores do que estão. Quando eu vejo 400 mil divórcios só em 2023 no Brasil, isso é um dado muito chocante pra mim. Fora os que se separaram morando na mesma casa, fora os que se separaram de corpos, mas não fizeram o processo do divórcio mesmo. Então, quando eu penso assim, eu gostaria muito disso. Eu atendo muitas mulheres, né? Hoje eu atendo mais mulheres do que homens, normalmente, porque normalmente o homem foge de terapia. É. Pô, eu tive um caso agora bem recente, que já tava assim, a pessoa já com medo das vias de fato, que é, né, da violência física acontecer, já cogitando seriamente o divórcio, já imaginando procurou a terapia muito nesse lugar de já, tá, como é que eu me organizo pra isso? E aí a gente construiu alguns passos ali com a pessoa, né? E em 2 meses ela falou pra mim, olha, se parasse por aqui, valeu cada centavo. Só tô namorando com meu marido, a gente tá planejando viagem. Gente, É gratificante. eu não né? imaginava mais isso ser possível, assim, e tal. Eu tava, assim, completamente desarticulado emocionalmente, e de repente agora
esse homem é carinhoso, ele preparou meu aniversário, ele que montou, ele decorou a casa. Isso pra mim não tem preço. Ele ligou pras pessoas, chamou minhas amigas, organizou tudo, decorou, foi na rua comprar e tal. Falou, Douglas, olha as fotos, olha que coisa, mas é o mesmo homem que há 2 meses atrás eu queria. Tava com medo, tava com aquilo. Por que mudou o comportamento? Sim. Então, quando eu vejo isso acontecer, eu sei que é possível. De novo, eu peguei a minha experiência, a minha criança viu isso acontecer. Então, o milagre virou real. Então, na medida que vira real, não precisa virar real só pra mim. Sabe, muito essa ideia do que a galera usa pro dinheiro, o Uber. Alguém fala assim, que isso, vou pagar uma fortuna no táxi? Não, calma aí, deixa eu organizar. O Spotify e todos esses aplicativos que hoje são mundialmente conhecidos. Aí alguém olhou e falou, cara, não é possível que seja assim. Então, hoje o meu maior sonho é, Deus, me ajuda a levar isso pra mais gente. Pô, me ajuda, dá pra ter uma vida legal, dá pra ter um casamento maneiro, dá pra ter aquele momento do filho chegar em casa, pai, mãe, me ajuda, tô vivendo isso, e rasgar o coração, e ninguém quer apedrejar o filho, a filha, e no final se constrói junto um modelo de vida melhor, dá pra ser assim. Então, esse é o meu sonho, ver famílias melhores, assim, com mais verdade, com mais vida, com mais paixão, amor, integridade, ética, carinho, cuidado. Eu acredito. Eu acredito que Eu isso acredito pode na família acontecer. também. Eu Também. acredito. Douglas, foi muito, 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 muito bom ter você aqui. Eu sabia que seria maravilhoso. Sabia. E foi na hora certa, né? Sim. Foi no dia certo, foi como Deus faz. Tudo muito certo. E, Felipe, a câmera dele é essa aqui? É, Você, né? deixa eu falar. É, porque a gente assim, ela se bola. Eu não sabia É que duas tinha mais TDAH, é duas uma. TDAH junto, Douglas. Eu não É sabia. a palavra, eu sempre deixo uma palavra final, uma palavra de Deus, né, algo da Bíblia, mas assim, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, que mensagem seria essa? Lá, Acredito ó. eu que é uma mensagem maravilhosa, né? Pudesse não, você pode, porque que quer age pode. Mas para aquela câmera É. lá. Aquela ali? Para lá. Eu gosto muito quando Jesus fala em Mateus: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei para vocês alívio. Venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, todo esse processo que a gente está falando aqui, gente, no final isso tudo tá cheio de fundamento bíblico. E essa humildade, né? Sermão da Montanha. Primeira bem-aventurança é o pobre de espírito. É alguém que reconhece e fala, eu sei quem eu sou, eu sei minhas necessidades. Pobreza é igual a necessidade. Então, alguém que olha e fala, preciso de ajuda. Então, se hoje eu pudesse te dar uma palavra que é o que está aqui no meu coração, se você está cansado, sobrecarregado, se assim como eu, você olha e fala assim, pô, não é possível que a vida seja isso, dá para ser diferente, procura ajuda. Procura ajuda. Eu sempre gosto muito de começar pela ajuda espiritual, mas não só ela. A gente vive num mundo de tantos recursos e tecnologias. Verdade. E num mundo de tanta terapia, assim, por que não procurar ajuda? Não gostou de um profissional? Ah, tive uma experiência ruim, procura outro. Igual namorado, não gostou de um, vai pra outro. Procura outro profissional que se adeque melhor aos seus valores, mas reconhecer que sozinho ninguém dá conta. Então, se você está cansado e sobrecarregado, procura ajuda espiritual, ajuda para tua alma, para os teus pensamentos, mas vá na disposição de mudar de vida. Então, eu gosto muito da ideia de se do jeito que você está vivendo até aqui não está te ajudando, quem sabe testar, bota um prazo, 3 meses, 1 ano, 6 meses, testa algo diferente. E quem sabe esse algo diferente pode revolucionar a sua vida de forma tão, tão linda e preciosa, de forma que você olhe para trás e fale assim, aquela vida nunca mais. Essa é a minha expectativa para você. Caramba, ó. Fechamos com chave de ouro, né, amiga? Pois é. Douglitas, um beijo. Beijo, muito E até a obrigada. próxima. Quem porque vai ter age, próxima. quem age, pode. Beijo, Tchau. gente.